Ô, Matheus, já dá mais ou menos para saber quem está de recuperação ou não? A gente tem algumas atividades ainda na nossa disciplina, mas a gente vai ter um tempo para isso. Eu vou dar uma explicada aqui. Pessoal, boa noite. A gente vai retomar as nossas atividades agora, da nossa disciplina de estrutura de dados 2. Ainda a gente tem aí um conteúdo, basicamente, só para a gente poder finalizar a nossa parte de conteúdo, e depois a gente vai fazer aí a nossa segunda avaliação. A gente tem um seminário para poder fazer. A gente não, lógico, fechou o conteúdo do semestre passado para não precisar correr. Então, a gente vai fechar agora, e depois a gente vai ter ainda um tempinho aí, e durante esse caminhar aqui, se alguém perder alguma atividade, também a gente vai dar a oportunidade de recuperar. E isso vai acontecer em outras disciplinas. Então, como eu já conversei com alguns colegas aqui, eu estava explicando anteriormente, esse período agora de fevereiro e março, a gente tem como objetivo fechar alguns conteúdos que são necessários, fechar algumas práticas aí, algum professor, isso aí vai muitas disciplinas em cada um dos períodos, e também trabalhar dentro de uma recuperação paralela. Então, aí, se tiver algum colega, algum de vocês, ou souber do colega aí que não conseguiu acompanhar por algum motivo, que perdeu alguma atividade, às vezes não fez prova final, que o professor deu semestre passado, tinha um projetinho para entregar, não entregou, perdeu uma prova, esse momento agora, nesse semestre específico, por tudo que aconteceu, é, todo mundo vai ter essa oportunidade. Então, não deixem de chamar os professores aí, isso aí, como eu falei, avisem os colegas, pode chamar os professores para poder fazer, perdi uma prova, perdi um trabalho, ou aí o professor vai ter autonomia, né? Se vai reaplicar essa mesma prova ou trabalho, ou se vai dar alguma outra atividade aí em termos de recuperação. Então, isso aí é bem importante. E a aula de hoje é para a gente conversar um pouco, a gente se situar, né? Então a gente teve um tempo de férias aí, a gente teve nossas férias normais, né? A gente saiu lá no final de dezembro, tivemos todo janeiro de férias, e agora a gente volta agora, esse mês de fevereiro, até o começo de março, especificamente a gente fecha o período aí no dia 19 de março, com o objetivo de fechar esse conteúdo e fazer essas recuperações. Então acredito que vai ser mais tranquilo, algumas disciplinas aí a grande maioria vocês já devem ter fechado aí os conteúdos, e o objetivo agora é a gente trabalhar dentro desse fechamento. E se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer também, depois pode abrir o microfone e chamar. Uma dúvida que, logicamente, é de todo mundo, e aquela dúvida que nunca cala, existe perspectiva da gente voltar às atividades presenciais? Não. Nesse momento, a gente não tem perspectiva de voltar às atividades presenciais. A gente teve algumas reuniões ontem de coordenação, hoje a gente teve com a direção do campus também. E dentro da situação sanitária que a gente vive, não existe possibilidade dentro do IFE da gente ter esse retorno. E a gente enxerga essa possibilidade a partir do momento que começar a ter uma vacinação em massa. Então, é bem possível que a nível municipal comece a ter um retorno parcial de alguma maneira das escolas a partir de março. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido isso, e aí começa a falar, o IFE vai voltar, sim ou não? Não. O que deve acontecer no IFE, em alguns cursos específicos, principalmente na área agrária, é que eles vão aplicar algumas práticas para os alunos que puderem e quiserem vir fazer essas práticas, prioritariamente para aqueles alunos que estavam lá no terceiro ano e que não pode concluir o curso sem essa prática lá. No nosso caso, como é meio computacional, por mais que a gente tenha algumas limitações que pode aparecer, mas a gente consegue fazer a nossa prática aqui, que basicamente a gente depende só do computador, né, dos softwares para a gente poder desenvolver. Então, a gente não tem perspectiva de retorno. No mínimo, a gente vai aí até março de maneira remota e depois virou março, a gente vai entrar no processo de rematrícula, deve começar aí o nosso novo semestre letivo aí no comecinho de abril, e aí a gente não sabe como vai estar, mas ainda a gente não enxerga uma luz no fim do túnel para retorno presencial. Talvez a gente pode ter algum modelo híbrido retornar de alguma maneira, mas antes de abril a gente ainda não é pensado, não é colocado nada. Sobre essa parte que eu falei de recuperação agora, todo mundo deu para entender? Tranquilo? Joia. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Essa primeira semana nossa aqui de aquecimento, vocês tiveram bastante tempo, né? A gente deixou uma atividade no final do semestre
que era sobre os seminários de árvores. Então, essa segunda parte da disciplina são 2 tópicos. É a parte de árvore, então, a árvore de busca binária, que a gente já passou, né? Que é uma forma de estruturação de dados que permite a busca eficiente. Então, a gente consegue ter busca em escala logarítmica. É uma estrutura de dados que é utilizada tanto em sistemas de arquivos, então, se a gente pegar o Windows, o Linux, que é o NTFS, o ext2, ext3, etc., tudo utiliza uma árvore por trás. Sistemas de banco de dados também utilizam árvores. E existem técnicas computacionais, como a compactação de dados, que é um dos tópicos aqui, utilizam árvores. Se a gente pegar, existem técnicas de inteligência artificial que também utilizam árvores para poder estruturar suas informações e resolver problemas. E o outro tópico que a gente vai trabalhar, embora um tanto superficial, por todas as questões que a gente vai trabalhar com grafos a partir da semana que vem. Então, vocês já viram os conceitos de grafos com o Peterson, lá na disciplina de matemática discreta. Se eu não estou enganado, a gente chegou a fazer uma atividadezinha de representação de grafo, né? E agora a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar aquele algoritmo de representação nosso e a gente vai ver alguns conceitos de grafo que são muito importantes dentro da computação. Então, a gente vai ver ali sobre distância, algumas coisas de nomenclatura que vocês são amplamente cobrados em concurso, em pós-comp, ENAD. Então, é importante saber esses conceitos de grafo e entender os algoritmos elementares de grafos, quais são, para que eles servem. A gente vê o exemplo e, por último, aí, a gente vê o exemplo de um algoritmo de cálculo de distância, de roteirização, que é o algoritmo de Dijkstra. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, olhando aqui para o nosso calendário, como que a gente vai trabalhar? Essa semana, agora, a gente vai ter por objetivo terminar o seminário aí. Então, a gente está com data de entrega do seminário para o dia 8. E aí, depois, se alguém tiver, algum grupo tiver algum problema para poder entregar no dia 8 aí me avisa, mas o objetivo é entregar no dia 8 para que na terça-feira a gente consiga dar uma passada nesses seminários, falar um pouco aí. A ideia, cada seminário vai ser gravado, vai ser postado para todo mundo ter acesso, mas que eu consiga fazer esse resumo, esse fechamento aí no dia 9. Para assim, nessa semana ainda do dia 9 aí, então a gente vai ter a nossa aula síncrona depois, na quinta-feira, para que a gente consiga começar a trabalhar com grafo. E aí a gente vai trabalhar com grafo aí. A gente tem a semana aqui do dia 15, que é a semana do carnaval, se eu não estou enganado, está mantido o feriado do carnaval dentro do IEF de Minas. Na cidade não vai ter, né? Mas no IEF de Minas continua no calendário. Não sei detalhes por que se manteve, não vai ter carnaval, mas o feriado está mantido. Então, a gente não tem a aula dia 16, mas a gente faz a aula no dia 18, normal aqui. Depois, dia 23, 26, a gente também faz nossa aula. E aqui, dia 25, né? E aí, eu já disponibilizo uma lista de exercícios para a gente poder fazer em formato de pré-prova, né? A gente faz uma pré-prova aqui na semana do dia 2, e na semana aqui do dia 9 a gente faz a nossa prova. E se alguém não conseguir aprovação, a gente tem uma prova final ainda. E durante todo esse caminho aqui que a gente vem fazendo, como eu já falei, se alguém deixou de enviar algum trabalho, se alguém deixou de fazer alguma atividade, vocês vão pegar, entrar em contato, o professor não fiz esse, pode fazer. E aí, lógico, para ser justo com os outros, a nota máxima que você vai conseguir nessa atividade de recuperação sempre vai ser a média, né? Então, como é recuperação, você vai conseguir no máximo a média, mas o objetivo é que todo mundo que esteja disposto a trabalhar, que esteja disposto a acompanhar, que consiga acompanhar, que consiga trabalhar. Então, esse vai ser o nosso cronograma. Matheus. Oi? Aproveitando que você falou disso de poder entregar depois, eu mandei aqui no grupo, aí mais cedo, aí o Iago perguntou aqui se isso vale para qualquer período ou só para a gente do quarto período. Não, é para todos os períodos. Para todos, beleza. Isso serve para todos os períodos. E aí, qual que é o objetivo? Porque cada professor tem a autonomia de definir um método. Como assim? O professor vai liberar, talvez, um aluno, você deixou de entregar um trabalho, você deixou de fazer a segunda prova, o professor pode, Luiz, vai lá e faz essa prova que você não fez. Ou o professor pode fazer, não, você vai fazer outra coisa, você vai fazer um trabalho, eu vou fazer outra prova para você. Então, cada professor vai ter seu caso. Ele pode definir um método único para a sala inteira, ou seja, quem está com 3 pontos e quem está com 5,5 e não está aprovado também, o professor pode falar, o padrão de recuperação é esse para todo mundo, vai ter que fazer essas 4 atividades aqui. Então, o professor tem autonomia de definir um método assim, ou
reaplicar individualmente, dependendo do caso. O que a gente conversou, o que a maioria acabou colocando que vai fazer, é algo mais individualizado. Então, Luiz, você perdeu a prova? Então, vou deixar você fazer a prova aqui, eu vou te dar outra prova, né? Ou vou te dar outro trabalho, mas não definir um padrão. Mas cada professor tem autonomia de definir um método, mas isso vale para todos os períodos. Joia? Pessoal, então, qual vai ser nosso objetivo, então, como eu disse, essa semana? É a gente trabalhar nos seminários. Então, a gente, na aula de quinta-feira aqui, assíncrona que a gente teria aqui, para gastar esse tempo para a gente poder fazer os seminários. Se alguém tiver alguma dúvida na hora de fazer o seminário, eu vou estar disponível para poder tirar dúvida, então é só me chamar no WhatsApp, professor, porque aqui a gente fez alguns temas, né? Então, lembrando aqui, eu coloquei um nome em cada um dos temas aqui para garantir que a gente vai ter pelo menos um grupo por tema. Mas aí os grupos até de 3 integrantes, mas isso não importa, o meu nome não está em nenhum. Então você pode entrar dentro de um grupo ou você pode pegar um tema. Quero fazer sozinho? Pode, pode. Quer fazer em dupla? Pode. Ou você pode fazer em trio. Então tá o Luiz Felipe com o algoritmo de Huffman, então Luiz mais alguém, ou ele aí, árvore B tá o Henrique, árvore B mais João Eduardo, e árvore rubro-negro Jader. Fala, o meu nome não está em nenhum. Então, você pode pegar qualquer um dos temas aqui ou entrar num grupo e escolher um dos temas aqui. O que tem que ser feito? É naqueles mesmos moldes do outro trabalho, do outro seminário que a gente fez anteriormente. Então, a gente já fez um seminário lá no bimestre passado, né, na nossa primeira parte da disciplina. E o objetivo é que a gente siga esses mesmos moldes. Então, como a gente tinha diversos métodos de ordenação eficientes lá, então a gente não tinha como passar tudo na disciplina. Então, a gente separou, cada um falou de um método aí, e foi bem legal. Então, foi bem produtivo. E agora também, como a gente tem diversos tipos de árvores e algumas aplicações, então, todos os tipos aqui são para armazenamento de dados. Árvore D e B+, são variações. Parece que a diferença entre as duas é pequena, pode parecer repetitivo, mas não é, porque esse tipo de árvore aqui é o tipo de armazenamento de dados. Então, a árvore B e B+, que no caso é a B+, é o tipo de árvore que é utilizada para armazenar dados, é o tipo de árvore de sistemas de arquivos, de banco de dados. A árvore rubro-negra aqui é uma variação da árvore AVL, então, armazenamento em memória. Então, a árvore AVL é para poder trabalhar com uma estrutura de árvore em memória, então a rubro-negra é uma variação, então é interessante conhecer. E o algoritmo de Huffman aqui é uma aplicação de árvore que não tem a ver com o armazenamento, e sim compactação de dados. Então, uma árvore é utilizada dentro do processo de compactação de dados. Então, explicar esse processo aqui. Então, o objetivo é falar o quê? Para que serve, né? A metodologia, como que essa árvore aí, como que você insere, busca e remove, não precisa colocar detalhes, é explicar a lógica de maneira geral, não precisa detalhar, principalmente focar aqui na aplicação, na metodologia e na aplicação. Mostrar um códigozinho ali, funcional, então não precisem detalhar, porque às vezes o pessoal enrosca muito aqui na hora de inserir e remover. Então você pode explicar de maneira geral. A gente tem aqui visualizadores para poder trabalhar, então quem vai pegar árvore B, B+, e rubro-negra, você tem esse tipo de visualização aqui. Então, você pode utilizar ele para poder explicar a lógica. Então, sem problemas. Então, fica bem legal. O algoritmo de Huffman aqui é fácil de você fazer um desenho na mão, também tem algumas animações, então é tranquilo para poder fazer aqui. E mostrar um código funcional. Então, você pode pegar um código, você não precisa explicar o código. Se você entender ali, você pode falar, essa parte do código, o que ela faz. E aí, você coloca um códigozinho ali para poder mostrar funcionando. Então, esse é o objetivo. A apresentação que eu falei é para ficar entre 10 a 15 minutos. Com 15 minutos você consegue ser sucinto e mostrar, porque não vai ficar parando. E o que vocês vão mandar vai ser o link do YouTube. Então, você pode colocar como não listado, se você não quiser que os outros não vejam, e vai enviar por aqui. E aí, como eu falei, o objetivo é que seja no dia 8 aqui, para que eu consiga dar uma olhada, e depois, no dia 9, a gente fazer uns comentários, fazer algumas perguntas. O objetivo é matar tudo aqui, fazer esses 4 tópicos aqui, falar sobre eles, né, passar, mesmo que rapidamente, todos os tópicos aqui. Então, eu não vou deixar o vídeo passando parte por parte aí. Pessoal, deu para entender aí o que é para ser feito? Deu para relembrar um pouco o que a gente estava vendo? Joia?
O que eu recomendo também utilizar o tempo? O seminário aqui, vocês vão gastar um tempo aqui no seminário, né? A gente tem os conteúdos anteriores aqui de árvores, então a gente tem aqui, ó, deixa eu ver quando que a gente começa a trabalhar com árvores. Binar Search Tree. Árvores aula 2, aqui na semana 11, ó. Isso. Aqui na semana 11, eu postei os primeiros materiais, e a gente começou a trabalhar realmente aqui na semana 12. Então, pegar esses materiais a partir da semana 11, dar uma repassada na semana 12 para poder lembrar. Então, às vezes ficou um pouquinho para trás o conteúdo. Por quê? A gente vai, na semana que vem, dar uma passada nesse seminário, tipo, a gente começa a trabalhar com grafos, e aí depois a gente vai fazer, sim, a gente vai ter uma listinha de exercícios, fazer uma revisão pré-prova e prova. Então, só para a gente poder colocar aqui, ó, vamos criar aqui o nosso cronograma. Material. Cronograma da segunda parte nossa, ó. Então, olhando aqui, ó, a gente vai fazer dia 2 do 3, opa, a nossa pré-prova. Dia 2 do 3, a nossa pré-prova. Dia 4, a revisão. Ah, não, opa, aqui eu vou ter que deixar até na outra semana. Na verdade, vai ficar até aqui, ó. A gente vai ter que fazer a revisão no dia 9 e fazer a prova no dia 11. Dia 9 do 3, a revisão. E dia 11 do 3, segunda avaliação. Então, o que a gente tem? Tem os seminários agora para a semana que vem, que aí vocês vão gastar o tempo essa semana. Depois, a gente vai entrar aqui, como eu falei, nas outras semanas que a gente tem aqui. Basicamente, a gente vai ter 2 semanas. Então, a gente vai ter uma visão geral aí de grafos, principalmente dos algoritmos, conceitos essenciais. Então, não tem como a gente fugir disso. E aí, depois, aqui na semana do dia 25, eu dou uma listinha de revisão. Essa lista de revisão vai ser a base para fazer a pré-prova, a gente faz uma revisão e a segunda avaliação. Vai ser essa nossa estrutura aqui, ó. Cronograma de atividades. Vou deixar ele aqui, ó. E mais uma vez, para quem chegou depois, caso você perdeu alguma coisa, alguma atividade, não acompanhou alguma coisa, pode falar para os colegas aí, só chamar. Se for no caso da minha disciplina, me chama. Dos outros professores, só chamar os outros professores aí. Joia? Tudo tranquilo? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo aí? Pessoal, então, hoje o nosso objetivo foi esse, foi a gente dar uma retomada, conversar, abrir espaço para poder tirar a dúvida, falar sobre esse processo de recuperação. E qualquer tipo de necessidade, principalmente agora na hora de fazer o seminário, aproveitem o tempo agora. Então, já comecem a trabalhar no seminário agora, quem não fez isso ainda. Na quinta-feira eu vou estar disponível, então pode me chamar aí a partir das 6 horas da tarde. Estou tentando fazer o código, estou tentando procurar um código funcional, não estou achando, não estou entendendo alguma coisa, pode me chamar aí que eu estou disponível para ajudar. Pessoal, no mais, então, todo mundo aí se cuide cada vez mais aí, quem puder, fique em casa aí, fique o mais isolado possível. Quem precisar sair, tome todos os cuidados necessários. Abraço aí, pessoal. Até mais. Falou. Até mais. Até mais, gente.